Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós, como a Áurea dizia no início, nós estamos na primeira semana da Páscoa, né? Um novo tempo que se inicia no ano litúrgico da igreja, o tempo pascal, primeira semana da Páscoa. Essa primeira semana da Páscoa é chamada de a oitava da Páscoa. Por que a oitava da Páscoa? Porque Jesus ressuscitou domingo e depois da sua ressurreição, logo pelas primeiras horas da manhã, quando Jesus ressuscita, a igreja nos convida a meditar durante toda a semana a ressurreição de Jesus, como se fosse um único dia, como se fosse um dia só, 8 dias como se fosse um só. Tão grande, tão maravilhosa é essa festa chamada a Páscoa do Senhor, né? E ali a ressurreição de Cristo nos é pela igreja convidados, chamados, introduzidos em uma semana toda, como se fosse apenas um dia. É como se fosse assim: a ressurreição de Jesus no domingo, quando acontece, ela é tão grandiosa, tão maravilhosa, tão espetacular, tão esplendorosa, que a gente não consegue vivenciar isso em um só dia. A igreja vai e nos coloca dentro de toda uma semana para vivenciar isso. Eu até peguei uma colinha aqui, que eu não ia lembrar todos de cabeça, mas essa semana toda, de domingo a domingo, você vai meditar os evangelhos falando sobre a ressurreição de Jesus. O evangelho de domingo, no evangelho de domingo, Maria Madalena, encontrou o túmulo vazio. Você lembra do evangelho de domingo? Maria Madalena encontra o túmulo vazio e corre para casa para dizer aos apóstolos que alguém teria roubado o corpo de Jesus. E ela encontra Jesus, o jardineiro também, e diz: aonde puseste o meu Senhor? No evangelho de segunda-feira, Jesus se encontra com as mulheres piedosas que seguiam Jesus depois de ressuscitado, e elas se jogaram aos pés de Jesus e ficaram ali por um tempo aos pés de Jesus, adorando Jesus, contemplando Jesus ressuscitado. Hoje a gente vai dar um pulinho, porque a gente vai meditar daqui a pouco. Na quarta-feira, amanhã, os 2 discípulos de Emaús encontram Jesus caminhando. Eles estão caminhando e de repente Jesus chega. O evangelista São Marcos vai dizer que Jesus apareceu a eles com uma aparência desconhecida pelos apóstolos, e eles não conheceram Jesus. E é tão interessante que eles vão dizer assim, quando Jesus chega, Jesus diz: homens, o que vocês estão conversando aí pelo caminho? Eles vão dizer assim, eles chegam a dizer assim: tu és por acaso o único peregrino que não sabe o que aconteceu? Que um homem, um grande profeta chamado Jesus foi preso, açoitado, espancado, crucificado, morto, e que disse que ressuscitaria, mas nada aconteceu. E Jesus disse: como vocês são duros, como vocês são tardios na inteligência e não compreender o que deveria acontecer com ele. E diz que Jesus explica as Escrituras desde Moisés até aquele momento, falando de Jesus, todas as profecias. E eles só vão conhecer Jesus no partir do pão. Então, o evangelho de amanhã, quinta-feira, os 2 discípulos de Emaús, depois que reconhecem Jesus, eles voltam para dar a boa notícia que o mestre já tinha ressuscitado. Veja que interessante, quando Jesus caminhava com eles, Jesus fez de propósito que ia passar direto da casa deles. Aí eles disseram o quê? Senhor, fica conosco, porque já é tarde e a noite já vem.
ou porque já é tarde e o dia declina. Por que eles disseram isso? Porque ali era perigoso andar à noite, era perigoso andar até durante o dia. Só que depois, quando Jesus recebe o pão, dá graças ao Pai, celebra ali, podemos dizer, uma missa em particular, somente para aqueles 2 discípulos, e quando eles reconhecem Jesus, diz que depois que eles comeram o pão, Jesus desapareceu de perto deles. Aí eles que tinham dito a Jesus que era tarde, e o dia já declinava, que era tarde, que a noite já vinha, eles esqueceram de todo o perigo. Aí vai dizer o Evangelho de quarta-feira, né? E ele diz assim: você não sentiu uma inquietação, né, no coração quando estava com aquele homem? Quando Jesus ele diz que A gente não sentiu que o nosso coração se abraçava quando ele falava, né? Então o Evangelho de quinta-feira vai dizer que esses que disseram que era tarde e que a noite já vinha, que estavam com medo de deixar aquele peregrino, Jesus, andar sozinho à noite, eles esqueceram todo o medo e voltaram para Jerusalém para dar a boa notícia. Esse é o Evangelho de quinta-feira. O Evangelho de sexta-feira, Jesus aparece à beira do mar da Galileia, e é ali onde os discípulos todos, assim desmotivados, desacreditados da promessa da ressurreição, mesmo Jesus já tendo anunciado tantas e tantas vezes, vai dizer que Jesus anunciou 3 vezes a sua paixão e falou também da sua ressurreição, e Pedro disse assim: olha, nada aconteceu até agora, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar, eu vou voltar a pescar. Como se dissesse assim: vamos voltar para a vida velha da gente, porque as promessas dele não aconteceu, então vamos pescar. Aí foi pescar a noite toda, não encontraram nada. De repente, quem aparece à beira-mar? Jesus. E Jesus pergunta: moços, vocês têm aí alguma coisa para comer? Aí diz que os discípulos não conheceram que era Jesus, mas João depois conhece e diz: é o mestre, é o mestre. Esse é o Evangelho de sexta-feira. O Evangelho do sábado que vem é o Evangelho de São Marcos, onde ele vai narrar um detalhe que somente ele e São Lucas narra, a respeito de uma personagem que é a personagem do Evangelho de hoje, Maria de Magdala. Ela aparece a Jesus e São Marcos vai dizer que Jesus, logo nas primeiras horas do domingo, do dia após o sábado, apareceu a Maria Madalena, Maria de Magdala, aquela da qual o Senhor tirou 7 demônios. Aquela de qual o Senhor tirou 7 espíritos. 7 demônios. Esse é o Evangelho de sábado. E no Evangelho de domingo, próximo domingo, é o Evangelho do capítulo 20 de São João, quando Jesus aparece, estando as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus entra, mesmo, olha, as portas fechadas. Veja a maravilha que era agora o corpo glorioso de Jesus. Um corpo que poderia comer, lembra que ele comeu com os discípulos? Um corpo que quando os discípulos viram ele disseram: é um fantasma. E Jesus disse: fantasma o quê? Fantasma não tem nem pele nem ossos. Ah, é o Senhor? O Evangelho de domingo, Tomé vai dizer: se eu não tocar na ferida, se eu não puser a mão no corte aqui do peito, eu não acreditarei. E Jesus diz: coloca o dedo aqui, coloca a tua mão aqui. Esse corpo que poderia ser tocado, que poderia ser apalpado, esse corpo também poderia passar por entre as paredes. E diz, vai dizer domingo, estando as portas fechadas, porque os discípulos estavam com medo dos judeus, Jesus entrou. E quando entrou, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem serão retidos. Então, oitava da Páscoa, 8 dias, a igreja
para que a gente não perca de vista que Ele vive, que Ele reina, ela coloca todas as leituras, todos os evangelhos, e se você ler o Atos dos Apóstolos, que está sendo lido também, da ressurreição, São Pedro dizendo: olha, aquele Jesus que vocês rejeitaram, que vocês mandaram crucificar, Ele ressuscitou, e Ele apareceu a nós, que somos suas testemunhas, e nós que somos suas testemunhas, nós damos testemunho de que Ele ressuscitou, porque Davi tinha dito que o Senhor não deixaria o seu servo sofrer a corrupção, o seu corpo não sofreria a corrupção. E muita gente pensava que Davi estava falando dele mesmo, mas São Pedro vai dizer: olha, mas o túmulo de Davi ainda está entre nós. Então Pedro vai dizer, Davi, cheio do Espírito Santo, repleto do Espírito Santo, profetizava a respeito de Jesus, que é descendente de Davi. E esse Jesus se encontrou hoje com Maria Madalena. E para a gente entender Maria Madalena, um pouco do que o Evangelho vai falar hoje, eu queria que você pegasse comigo aí, Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 1. Vai dizer assim, veja que maravilha, veja se esse aqui não é um relato, não é? Esse relato historicamente, dentro do contexto, não está falando de Maria Madalena, né? É Salomão com a Sulamita, o rei Salomão e a Sulamita. Mas teologicamente, a igreja nos ensina a não ler somente o literal, mas também dentro do literal a gente tirar aquilo que os outros significados da escritura. E um dos significados nos leva a essa contemplação. Essa contemplação. E aqui esse texto fala do amado Jesus e da amada a igreja. E aqui a gente pode aplicar também a Maria Madalena. Veja que maravilha, veja que coisa linda. Vai dizer assim, Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Em busca do amado. Durante a noite, no meu leito, busquei o meu amado. Procurei-o sem encontrá-lo. Vou levantar-me e percorrer a cidade, as ruas e as praças, em busca daquele que meu coração ama. Procurei-o sem encontrá-lo. Os guardas encontraram-me quando faziam a sua ronda na cidade. Vistes acaso aquele que meu coração ama? Mal passara por eles. Encontrei aquele que o meu coração ama. Segurei-o e não o largarei, antes que eu o tenha introduzido na casa da minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e coças do campo, não despertei nem perturbeis o amor, até que ele o queira. Então veja, aqui nós aplicamos para o evangelho de hoje. Pega o evangelho de hoje aí, o evangelho de hoje, São João capítulo 20, versículo 11. Então nós podemos ver aqui, você começa a ver Maria Madalena. Maria Madalena, ela, depois do encontro que ela teve com Jesus, depois de Jesus tirar dela, eu não vou entrar em detalhes por conta da hora, mas depois que Jesus tira de Maria Madalena 7 demônios, ou seja, nós poderíamos dizer aí os 7 pecados capitais, ou seja, toda a sua vida velha, toda a sua vida de pecado foi tirada, foi transformada, foi substituída, foi renovada, foi restaurada. E ela disse: eu sairei à procura do meu amado. Veja, versículo 11, só que você procure aí o versículo 1, que foi o evangelho de ontem. O versículo 1 do capítulo 20 vai dizer assim: no primeiro dia que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro.
viu a pedra removida do sepulcro, correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava. Pronto. Aí você lembra, a amada. No meu quarto eu procurei pelo meu amado e não encontrei. No meu quarto, pode falar. Foi ontem, né? Então, ela dizia, no meu quarto eu procurei pelo meu amado e não encontrei. Então eu saí à noite procurando o meu amado pela cidade. Andei às ruas e às praças e não encontrei o meu amado. Encontrei os guardas que faziam as rondas, mas logo que eles passaram por mim, eu encontrei o meu amado. E encontrando o meu amado, o que é que ela diz? Eu o agarrei. Eu o agarrei e segurei e não deixei que ele fosse embora. Evangelho de hoje, versículo 11. Entretanto, Maria se conservava do lado de fora, perto do sepulcro, e chorava. Chorando, inclinou-se para olhar, versículo 11. Inclinou-se para olhar dentro do sepulcro. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Veja, Maria Madalena, em busca do seu amado, logo nas primeiras horas da manhã, logo que amanhecera o dia. Veja, meus irmãos, ela encontra quem? 2 anjos, um sentado aos pés do túmulo, ali onde Jesus foi posto, e outro à cabeceira. E veja o que ela diz, versículo 13. Eles perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei aonde o puseram. Ela poderia dizer: porque levaram o meu amado, porque levaram o amor da minha vida. E como ela declara isso, sem mesmo dizer que ele é o amor da sua vida? Porque ela não viu uma pessoa, ela não viu 2 pessoas, ela viu 2 anjos. E mesmo vendo 2 anjos, ela nem se preocupou, ela nem se incomodou. A palavra de Deus vai dizer em inúmeras passagens bíblicas que quando os anjos apareciam diante de alguém, essa pessoa se jogava aos pés dos anjos, se colocava de joelho, se prostrava. Tamanha é a glória do anjo. Mas ela não estava procurando o anjo, ela não estava procurando o arcanjo, serafim. Ela estava procurando o amado da sua alma. Ela estava procurando aquele que o seu coração ama. E por isso ela não se contenta com o anjo. Então Maria Madalena vem nos ensinar que nós não podemos nos contentar com as coisas. Nós não podemos nos contentar com as criaturas. Nós não podemos nos contentar com o dinheiro, com a fama, com a riqueza. Nós precisamos colocar o nosso coração no nosso amado. Ele é o amado da nossa alma, ele é o amado do nosso coração. Jesus mesmo disse: aonde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. E se o meu coração está em Jesus, aí está o meu tesouro. Ele é o tesouro do meu coração, ele é o amado do meu coração. E Maria Madalena vem nos ensinar isso. Eu não quero saber de anjo, eu não quero saber de sepulcro vazio, eu quero é o meu amado. É somente ele que eu quero. Eu quero aquele que o meu coração ama. E continua a leitura dizendo, né, versículo 13, ou melhor, versículo 14. Dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Lembra que os discípulos de Emaús também não conheceram Jesus? Porque Jesus não estava mais com aquela aparência física simples que a gente vê. Hoje, ontem e domingo, o Facebook, as redes sociais, o WhatsApp foi
empestado, impregnado, cheio de imagens de Jesus ressuscitado. Mas se você comparar, é a mesma figura que nós temos de Jesus sem ser ressuscitado. É a mesma. Só que Jesus ressuscitado não aparece com a mesma aparência que ele tinha. Ele aparece de outra forma, de outra maneira, com outra aparência. Uma aparência plena, ressurreta, gloriosa. Nós somos muito limitados para ver essa plenitude. E essa plenitude a gente não consegue ver. Então é dito que, dita essas palavras, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Aí veja o que ela diz. Mesmo olhando para Jesus, o coração dela estava tão focado em Jesus, mas ainda naquele Jesus que ela tinha conhecido, não Jesus ressuscitado. Aí ela diz assim, perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem procurais? Supondo ela que fosse o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste, e eu o irei buscar. Ela não quis saber se ela ia conseguir trazer Jesus, se era pesado, se era maneiro. Ela não queria saber de nada. Ela queria saber que ela queria encontrar Jesus. Ela queria encontrar o amado da sua alma. Ah, Maria Madalena, como é que tu vai trazer o corpo dele? Como é que tu vai trazer ele? Eu não sei, não interessa. Eu sei que eu vou buscar. Eu vou buscar. Eu vou buscar e vou trazer ele. Trazer para onde? O que é que diz Cântico dos Cânticos? Eu o agarrei e não o soltarei, até que eu o introduza no quarto da minha mãe, ou seja, no quarto da igreja, até que eu introduza no quarto daquela que me criou, daquela que me gerou. Ou seja, a gente pode dizer assim, eu não vou me largar de Jesus, não vou largar Jesus de jeito nenhum. De jeito nenhum, até que eu esteja com ele dentro da igreja, dentro da casa daquela que me criou. E a gente nasce aonde? No batismo, na pia batismal. O irmão ia falar. Ela estava ali querendo o seu amado. Então ele dizia, eita, será que ela não queria saber, será que ele ressuscitou? Não, eu quero ele, eu quero, mesmo que seja o corpo, mas eu quero. Só, meus irmãos, que quem muito ama, muito é amado. Quem muito derrama amor, muito amor recebe. Diga para você mesmo assim, eu quero amar muito o meu amado, o amado da minha alma. E mesmo você sendo homem, você pode dizer assim, o esposo da minha alma. Eu quero amar o meu esposo, Jesus, o amado da minha alma. E se você ama, meu irmão, ele também ama. Ele já nos ama, como diz São João. São João vai dizer assim, olha, nós temos que amá-lo, porque ele nos amou primeiro. Antes mesmo que nós o amasse, ele nos amou primeiro. E mesmo a gente com o nosso amor limitado, veja o que Jesus fez diante dessa mulher. Jesus diz assim, versículo 16, disse-lhe Jesus, Maria. Voltando-se, ela exclamou em hebraico, Rabone, mestre, que quer dizer, Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus, não me retenhas, ou seja, não me abrace. Ela queria abraçar Jesus, ela queria agarrar Jesus, ela queria se colocar diante de Jesus e o abraçar e dizer assim, Senhor, que bom que tu estás aqui, que bom que tu estás vivo, que bom que eu posso te tocar, Senhor, que bom que eu posso te cheirar, que bom que eu posso te sentir. Mas Jesus disse para ela, não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai. Mas vai a meus irmãos e diz-lhes,
Subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena correu para anunciar aos discípulos que ela tinha visto o Senhor e contou o que ele lhe tinha falado. Então, quando ela encontra Jesus, ela não consegue, mesmo Jesus falando como falou para mim e para você, ir por todo mundo, fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a observar tudo quanto eu vos escrevi, ou melhor, vos ensinei, porque Jesus não escreveu nada, né? A não ser naquele dia no chão, né? Quando aquela mulher adúltera estava para ser apedrejada e ele escreveu no chão, né? Somente isso Jesus escreveu, é dito. Mas quando ela encontra Jesus, acontece com todos, não somente com Maria Madalena, mas com todos que encontraram Jesus, logo foram anunciar a boa notícia. Ele vive, ele reina, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Todos os discípulos de Emaús correram para dizer que ele tinha ressuscitado. Maria Madalena correu para dizer que ele tinha ressuscitado. Os apóstolos, as mulheres que tinham visto Jesus, correram para dizer que ele tinha ressuscitado. São Pedro não diz no Evangelho, mas vai dizer no Atos dos Apóstolos, como eu estava dizendo, ele ressuscitou verdadeiramente. E São Pedro faz um discurso e converte 5.000 pessoas em uma só pregação. Por quê? Porque ele falou do que ele tinha certeza, porque ele falou do que ele acreditava, porque ele falou do que ele sabia que era verdade. Ele disse: esse Jesus que vocês mataram, ele ressuscitou e apareceu para nós, escolhidos pelo Pai, nós, para sermos as suas testemunhas. E que a gente possa sair daqui dessa noite com essa certeza: eu encontrei o amado da minha alma, eu encontrei aquele que o meu coração ama, eu encontrei o Senhor verdadeiramente ressuscitado, eu encontrei o Senhor que ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, tem uma canção